Fala, galera tricolor, tá começando mais um Mesa de Bar do Grêmio, sua dose semanal de Grêminho, corneta e afins. Eu sou o Rodrigo Azevedo e essa semana, como vocês já devem ter visto, sem o Mesa de Bar do Grêmio, o tradicional podcast, mas com o Drops, que é aquela versãozinha reduzida com alguns comentários, essa vez do pós-jogo da Copa do Brasil e pré-jogo do Campeonato Brasileiro, ambos contra o Flamengo. Antes da gente começar, não se esqueçam de curtir nossas páginas no Facebook, no Instagram, no Twitter e de acessar o www.mesadebardogremio.com.br. Adicione o nosso feed no seu software, no seu aplicativo de podcast e inscreva-se no nosso canal do YouTube. É só procurar lá no YouTube por Mesa de Bar do Grêmio e ajude a divulgar o Mesa de Bar do Grêmio. Seja um padrinho do Mesa de Bar do Grêmio. A partir de R$1 por mês, você já pode contribuir e ajudar o projeto, além de participar das promoções, brindes e chopes cremosos que o Mesa de Bar oferece. Seja um padrinho do Mesa de Bar do Grêmio acessando www.padrim.com.mbg. Cervejaria Quatro Árvores, na Avenida Pará 970 em Porto Alegre, e tem o apoio de H10 Brasil, idealizadora do rótulo Copeira. Conheça esse e outros rótulos acessando facebook.com/H10 Brasil. Participe do Desejo Azul, um projeto que realiza os desejos relacionados à paixão pelo Grêmio de crianças e jovens portadoras de doenças graves por meio de solidariedade dos torcedores gremistas. Acesse o site desejoazul.org ou nas redes sociais pelo twitter.com/desejoazul e facebook.com/desejoazul e ajude. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao futebol. Essa semana, então, Grêmio e Flamengo na quarta-feira pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo terminou 1-1, Grêmio iniciou bem, mandou no primeiro tempo, abriu o placar no final do primeiro tempo, aliás, no meio do primeiro tempo ainda, né? E no segundo tempo perdeu o rendimento, a partir do meio do segundo tempo já começou a tomar um sufoco do Flamengo e no final do jogo, no último lance, o Flamengo empatou. E sim, a gente levou um gol de um menino de 17 anos que usava top por baixo da camiseta. É isso mesmo. E de quebra o Everton saiu machucado e é dúvidas para os próximos jogos agora, né? No próximo sábado, então, dia 4, mais um joguinho contra o Flamengo, esse não valendo nada, né? Na verdade até vale 3 pontinhos no Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe que não é exatamente o que o Grêmio está priorizando. Então, alguns convidados essa semana para comentar esses dois jogos e a gente vai começar pelo nosso padrinho do Mesa de Bar do Grêmio, Carlos Thomas. Fala daí, Carlos. Que é Tomás pro Mesa de Bar do Grêmio. Olha, obviamente nenhum gremista achou muita graça do jogo de ontem. Gente, por algum motivo o time acabou morto na prática, com 3 a menos, que o Maicon tava com a língua quase no chão. O Jael parece que se machucou o tornozelo, ficou fazendo o número. E o Marinho estava só de porra louquice, ele não entendeu onde é que ele se encaixa no time. Então, a gente começou o segundo tempo jogando atrás, procurando coisa no jogo dele. À medida que o jogo foi andando, a gente gentilmente começamos a lembrar daquele time antes de 2016, aquele que jogava por uma bola, aquele que ia todo mundo para trás para ficar dando bico para frente, sabe, aquele time que ninguém tinha saudade. De repente ele reencarnou ontem. Por circunstâncias, o fato de alguém ter flagrado o Renato dando uma geral no grupo depois do jogo deu um alento, porque me preocupasse se ele achasse normal o que aconteceu. Então, com essa ressalva, ninguém achou graça do jogo, ninguém ficou feliz, mas tem ele, o Flamengo está jogando muito bem e não tem nada perdido. Com a mudança do regulamento da Copa do Brasil, o jogo do Rio começa empatado. A gente não começa tendo que fazer gol, então eles vão ter que vir. E se a gente jogar no contra-ataque, a gente encaixa uma, duas bolas, a gente está do outro lado.
Não tem nada perdido, não tem que fazer terra arrasada. E o jogo de ontem, por pior que tenha sido, e eu acabei o jogo chutando tudo. Por sorte, um dos meus gatos apareceu na minha frente para ser chutado. Por pior que tenha sido, aconteceu num momento que tem volta ainda. Então não é hora de terra arrasada. Para, senta, pensa e deixa o pessoal ficar de oba-oba pro Flamengo. Isso pode ser. Deixa a Ive ficar de oba-oba, ficar dizendo que a gente está fora. Deixa a torcida do Flamengo dizer que eles já ganharam, que isso é capaz de funcionar pra gente. Isso é capaz de jogar ao nosso favor. Tamo lá, não tem nada perdido, tamo no jogo. Óbvio que eu preferia ter ganhado, nem que fosse de 1-0 sem merecer, como estava configurando ontem. Mas estamos no jogo, a gente tem que pensar nisso. Um abraço para a turma do Mesa de Bar, o podcast mais tradicional do Grêmio, o podcast mais antigo em atividade do Grêmio. A voz da torcida do Grêmio. Um abraço, turma. Maravilha, esse então foi o comentário do Carlos Thomas, nosso padrinho aí do Mesa. E agora, aquele cara que só quer saber de estudar ultimamente, não tem gravado Mesa com a gente, apesar de ser um dos sócios dessa corporação. Anderson Kegler. Fala daí, Anderson. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou mandando drops agora, logo após o jogo, porque eu acho que é o melhor momento para externar o que eu penso. O Grêmio sabia desde 1903, quando foi fundado, que o Arthur ia sair esse ano na metade do ano. Em momento algum se soube de se procurar alguém para jogar na função do Arthur ou para fazer o que o Douglas fazia. O Grêmio, a partir dos 10 minutos do segundo tempo, ficou completamente perdido, não sabia o que fazer. O Flamengo jogou, brincou e rolou em cima do Grêmio, que só não tomou a goleada porque a zaga dele é muito boa. O Grêmio não tem um meio-campo que sustente aquele jogo dele atualmente sem o Arthur. E o Grêmio não contratou. Na minha opinião, o cara que contratou o Marinho pode passar no departamento pessoal e ir embora amanhã, porque o rapaz não tem noção do que tem que fazer em campo. Talvez ele se adapte lá por 2032. Tá? E eu, olha, apesar de que alguns colegas aqui do Mesa mesmo dizem que o Jael cumpre uma função no campo, eu, sinceramente, hoje o Grêmio precisava que ele fizesse alguma coisa, ele não fez nada. Tá? Eu sei que a torcida tem um carinho especial por ele, porque ele se joga no chão, porque ele empurra zagueiro, mas hoje ele foi completamente inútil no campo. Tá? Acho que o Luan não está atravessando um bom momento, mas fica difícil pro cara, ele não tem com quem dividir a responsabilidade do meio campo. Tá? A direção não pensou nisso esse ano, sabendo da quantidade de competições que a gente ia enfrentar. O Flamengo é um time de grande qualidade, tá? Tanto que tem provado isso no Campeonato Brasileiro, que está bem à frente no campeonato. Tá? A gente foi um jogo difícil, tá? Em que o Grêmio se perdeu completamente no segundo tempo. Não culpo o Renato, porque eu acho que o Grêmio não tem peças para substituir quando sai o time titular. E um time que joga bem, joga no mesmo estilo do Grêmio, o Grêmio sem um meio campo para organizar o time, não tem como funcionar. Eu não sei quando o Douglas volta, se ele volta e se ele consegue voltar para enfrentar um time que nem o Flamengo. Tá? É isso aí, agora sábado a gente joga com o Flamengo de novo, mas é um jogo que vai ser bem diferente, esse aí vai ser bem morno, porque até o Flamengo deve botar um time mais tranquilo, e o Grêmio também, enfim. Então daqui a 15 dias a gente pensa em Copa do Brasil de novo. Tá bom, pessoal? Vamos lá, que eu ainda acredito que o Grêmio vai acordar, o time vai acordar e jogar um jogo melhor no Maracanã. É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Esta foi a voz rouca do vocalista do Moisés Velhinho. Quem não conhece a banda Moisés Velhinho, procura aí no Spotify Moisés Velhinho, vocês vão ver que é uma banda muito bacana. E agora, na sequência, a gente vai com o nosso representante do Mesa de Bar do Grêmio lá em Santa Catarina, Gabriel Pinto. Fala daí, Gabrielzinho. Olá, tudo bem, pessoal? Ao contrário do Anderson Kegler, eu resolvi mandar esse áudio do Drops logo na manhã desta quinta-feira, porque o cara consegue pensar um pouquinho com mais calma, raciocinar um pouquinho, ver a entrevista coletiva do Renato. E o que falar, né, desse Grêmio 1, Flamengo 1, que saiu com um gostinho de derrota, assim, né, porque tomar o gol do Flamengo aos 49 do segundo tempo, cara, depois de um tempo inteiro se defendendo, pressionado, com dificuldade, Marcelo salvando algumas, a zaga tirando outras, aquela frustração por tomar o gol no final do jogo, né, infelizmente o Grêmio tomou esse gol. Mas acontece, né? Acontece quando um time se recusa a ficar com a bola, quando um time abstém-se do jogo, quando um time cansa.
Não sei muito bem o que aconteceu. Na entrevista coletiva o Renato não botou a culpa, né? Botar a culpa é meio forte, mas ele falou que o Marinho tem entrado no lugar do Everton no lado esquerdo, coisa que ele nunca tinha feito. Foi um pouco prejudicado, porque ele não estava acostumado a jogar naquele lado do campo. E o Jael parece que machucou o tornozelo durante o jogo e ficou em campo, né, até o final, mesmo com o tornozelo inchado, e acabou não contribuindo o quanto gostaria pro time, né, não ficou segurando a bola, enfim. Mas eu espero que o Renato tenha colocado essa desculpa, digamos assim, na coletiva, mas internamente ele tenha feito uma análise melhor, porque se ele coloca o Marinho no lado esquerdo e o Marinho não vai bem, e ele sabe que o Marinho não está acostumado a jogar ali, por que ele não colocou o PP, então, para jogar ali naquela posição? PP que vinha de um bom jogo contra a Chape e com certeza não tá cansado para fazer aquela posição. Ele ia jogar bem, o PP vem numa desenvoltura melhor. Até próprio daqui a pouco, sei lá, tu desloca o Luan pro lado, coloca o Douglas no meio, os dois fazendo uma função de meio de campo. O Luan não jogaria mal naquele lado, o Luan sempre colabora e ajuda naquele lado ali. Então acho que assim, foi um erro técnico do Renato na escolha, talvez, da substituição do Everton. Mas enfim, ele arriscou com o Marinho, não deu certo. E ontem, até depois do jogo, eu tava meio corneteando o Marinho, porque tá difícil a coisa, mas enfim, tá voltando, vamos esperar os próximos jogos. E então ficou aquela sensação de derrota desse jogo, e o Grêmio não jogou nada no segundo tempo, né? Jogou como um time pequeno dentro da arena que foi massacrado pelo Flamengo, até pela qualidade do Flamengo, né? O Flamengo tira um jogador bom, coloca outro bom, tem repertório, tem um bom treinador, tem boas jogadas, tem um bom grupo de jogadores, quer dizer, então é o líder do Campeonato Brasileiro, não é à toa, então foi um jogo complicado, se mostrava complicado antes, foi realmente complicado durante. E vamos torcer para que o Grêmio se recupere aí e descanse os jogadores para que o jogo da volta no Rio, que tende a ser equilibradaço também, a gente possa sair de repente com a sensação de vitória e, de fato, a vitória e a classificação. E agora o curioso é que o Grêmio vai jogar contra o Flamengo de novo, só que pelo Brasileirão nesse sábado, né? E a princípio o Grêmio com time B, completamente reserva, mais ou menos o mesmo que jogou contra a Chapecoense. Já o Flamengo já também disse que provavelmente vai jogar com um time misto aí, né? O treinador do Flamengo disse que vai analisar quais jogadores estão cansados, quais não estão, para poder jogar no sábado contra o Grêmio. E a princípio o Flamengo, por ser líder do Campeonato Brasileiro, dificilmente vai querer entregar esse jogo, porque vai querer continuar com a liderança, já que o São Paulo pode passar o Grêmio, já pode passar o Flamengo. E o Grêmio seria interessante uma vitória em cima do Flamengo, porque embola mais ainda a liderança do campeonato, fica todo mundo embolado ali. O Grêmio iria a 30 pontos, o Flamengo tem 34, então quer dizer, ficaria um campeonato brasileiro bem acessível ainda, né? Digamos, mesmo que o Grêmio poupe eventuais jogadores nas próximas rodadas, tu tá um time mais embolado, um grupo de times mais embolado na frente ali, fica talvez mais acessível para tu tentar ganhar o título no final do ano. Então eu acho que seria interessante para o Grêmio forçar essa vitória contra o Flamengo, já que o jogo é em casa, o jogo é na arena, não vai ter um apoio maciço da torcida, porque provavelmente não vai dar um público muito alto, mas a expectativa é de que o Grêmio possa fazer um bom jogo e de repente conseguir a vitória sim contra o Flamengo, mesmo com um time alternativo, um time mesclado aí. Eu acredito que o Renato, talvez com esse empate de ontem, ele possa de repente rever um time B, de repente jogar um time misto, alguma coisa assim, já pensando também no desgaste e no descanso de alguns atletas para o jogo da Libertadores na terça-feira, que é o que importa também, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. A expectativa para esse jogo com um time mesclado das duas equipes, e torcer para que o Grêmio saia com uma vitória para tentar embolar esse Campeonato Brasileiro e não ficar tão distante dos líderes, já que se eventual derrota para o Flamengo ficaria aí 10 pontos atrás do líder, o que praticamente inviabilizaria o Campeonato Brasileiro a essa altura. Vamos torcer para que o Grêmio não repita a atuação do segundo tempo de ontem e que possa, na Libertadores e no próprio jogo da volta pela Copa do Brasil, fazer uma atuação melhor e conquistar a classificação e conquistar a vitória no sábado pelo Brasileirão. É isso, um abraço a todos, tchau. Beleza, então, Gabriel, valeu. E agora, João Hernandes, ele que participou com a gente o ano passado todo do Mesa e é o nosso patrocinador aí com a cerveja copeira. Fala daí, João. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera tricolor. Infelizmente
a gente perdeu no apagar das luzes, praticamente nos últimos 30 segundos de jogo. Eu acredito que o grande erro do Grêmio foi chamar o Flamengo para o seu campo. A gente deu muito espaço para eles, permitiu perder o meio campo para eles, e eles dominaram a partir dos 20 minutos do segundo tempo. Fizeram uma pressão, como é que eu vou dizer assim, pouco efetiva, era mais posse de bola e tentativa de furar o bloqueio, mas em uma ocasião, pelo menos com o Diego de cabeça, que faltou um pouco de altura para ele fazer o gol, e efetivamente no gol do menino, aquele de 17 anos, foram os grandes descuidos. Acredito que lá no Rio de Janeiro, no Maracanã, o Grêmio não vai poder vacilar, se sair na frente no placar, tem que buscar logo o segundo gol, o terceiro, ou quantos mais puder. O Flamengo vai se abrir, vai vir para cima, provavelmente, e a gente pode explorar os contra-ataques, mas para isso a gente vai precisar melhorar muito, porque faltou ao Grêmio uma certa objetividade quando o Flamengo se desesperou. Tem um lance, eu não vou lembrar o tempo, que o Everton pega a bola, que ele poderia dar uma estilingada, ele preferiu cadenciar o jogo. Mas faz parte, futebol é isso mesmo, e vamos que vamos pra cima deles. Tem jogo importante, Libertadores, agora quarta-feira, e na outra quarta a gente mata o Flamengo lá no Rio de Janeiro. Certo, então esse foi o Drops, mesa de bar do Grêmio, pós-jogo Grêmio e Flamengo pela Copa do Brasil, pré-jogo Grêmio e Flamengo do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram, que nos acompanham. Semana que vem a gente promete que a gente volta com o podcast do Mesa. E por essa semana é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, tchau!